Porque muitas vezes o paciente ele não chega no especialista do sono, né? Ele não chega no nosso consultório, mas ele procura primeiro aonde? O geriatra, ele vai ao cardiologista todo ano, né? Então, isso é extremamente importante, alertar para esses sintomas. Os sintomas. No outro dia eu atendi um colega médico, geriatra, já há alguns anos atrás, né? Ele já tinha uma certa idade e a família trouxe no consultório que esse colega, ele começou a ter falhas de memória durante a consulta médica com os pacientes dele, né? Então ele começou a ter várias queixas de memória e a gente fez a investigação, ele já tinha um declínio cognitivo, não chegou a configurar a demência, né? Um declínio cognitivo leve e uma investigação, né? Mostrando uma apneia muito grave, né? E na medida que tratamos, né, com o aparelho de pressão positiva, o CPAP, ele melhorou assim absurdamente a função cognitiva. Então, um paciente que a gente achava que fosse talvez, né, um Alzheimer, né, em fase inicial, realmente era um paciente que tinha uma apneia, fazia hipóxia, tinha muitos despertares, tinha um sono de qualidade ruim, né? Então impactando as funções. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas vão justamente ao neurologista já com aquele, né, estou com Alzheimer, né? Vou procurando, né, o diagnóstico já indo na linha do Alzheimer, né? Assim, para esse diagnóstico. Aí chega lá e quando é bem investigado, quando é feita a investigação do sono, por isso que é importante avaliar o sono, né? O sono, na verdade, o sono está ligado a vários órgãos, né? Então, a função de todos os órgãos, né? Então, a função cardíaca, a função cognitiva, a função metabólica. Então, o sono deveria ser investigado por todos os colegas médicos. Deveria ser investigado. Se você vai ao teu cardiologista, fazer a investigação do sono é imprescindível, né? Porque a apneia do sono, ela tem todos esses sintomas, né? Então, tem os sintomas noturnos, tem os sintomas diurnos, mas tem paciente que ele quase não tem sintoma. E ele tem apneia. Sim, isso é verdade. E ele vai ao cardiologista e ele começa a apresentar um pico hipertensivo noturno. E aí, ao invés de fazer somente o mapa, solicitar o exame para diagnóstico do sono também. Isso é muito importante, porque aí naquela investigação da pressão arterial aumentada, da hipertensão, se faz o diagnóstico do problema de base, que é a apneia do sono. Isso é verdade, é um ponto importante. De uns anos para cá, realmente a gente tem recebido, né? Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa sobre quem nos indica, né? Quem nos procura, né? Quais são as especialidades que nos procuram, né? E nesses últimos anos, realmente, os cardiologistas têm atentado para isso, né? Para a investigação daquele paciente que é o chamado não DIPER, né? Aquele paciente que fez o mapa, tem uma pressão que não tem um descenso adequado, né? Então, a falta de descenso noturno realmente pode estar associado à apneia, pode ser, inclusive, a apneia ser a causa, né? Então, tem nos procurado, isso é interessante. O geriatra, né? Mas eu acho ainda que o sono ele tinha que ser mais inserido na medicina estratégica, na medicina baseada na família, sabe? Porque é o médico lá da ponta que detecta, né? É o primeiro contato do paciente. Então, acho que a gente tem que chegar, né? Na saúde básica, na saúde básica, na atenção básica, né? A gente chegar nessa população, porque aí realmente é o primeiro contato, né? Então, acho que a gente tem ainda um caminho a seguir, né? O sono, a medicina do sono, né? Hoje em dia a medicina do sono é uma área multidisciplinar, né? Sim. Você tem residência médica, mas é uma área multidisciplinar, o fisioterapeuta, o médico, o neurologista, o psiquiatra, o otorrino, e o médico clínico geral pode fazer